Olá, como vocês estão? Bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago as minhas leituras do mês de janeiro de 2025, segundo vídeo aqui do ano, né? Então, sem demora, eu li em janeiro, eu li dois, quatro, sete livros, tá? Então, coisas bem diversificadas, né? Vamos começar aqui. Eu tô lendo aqui como diria isso? Septalogia, creio que é septalogia, são 6 livros, né? Então eu li o terceiro volume da série Minha Luta, do Karl Ove Knausgaard, que é um escritor austríaco, né? Que ele estourou aí mundo afora com esses 6 livros, né? Compõem essa saga dele. Não é nada de fantasia, é um romance de autoficção, ou seja, é uma obra que ele retrata a sua própria vida. Pelo menos ficcionaliza a própria vida, né? Ah, e tudo que ele escreveu sobre a vida dele é verdade? Não. Você elege o que você vai contar, né? E a maneira como você vai contar. Então é a versão do narrador, né? Talvez as pessoas envolvidas, porque quando você conta a sua história, você não conta só a sua história, né? A não ser que você está dentro de uma caverna sozinho. Mas assim, ele relata, aqui no caso, na Ilha da Infância, que é o terceiro volume, ele fala sobre a infância dele. Então envolve outras crianças, envolve os pais, o irmão, avós, familiares, amigos de família, etc., professores, etc. Então ele acaba contando, relatando a experiência da infância dele, envolvendo outras pessoas, inclusive, que eram adultos, que eram vivos na época em que ela era criança, né? E assim, dos três, até agora é o que eu mais gostei, A Ilha da Infância, porque tem a questão da nostalgia, né? Que a infância dele foi lá na Noruega, mas tem muita coisa que me fez recordar da minha infância também, né? Ainda mais que a infância dele foi do final dos anos 70 e a minha foi no começo dos anos 80. Então tem coisas ali muito similares, né? As brincadeiras de rua, etc. Então esse é o que eu mais gostei. O primeiro é a morte do pai, né? Trata sobre isso e a relação tempestuosa que ele tinha com o pai dele, conflituosa, né? E o segundo é Um Outro Amor, que fala sobre os relacionamentos dele, as separações, né? Os filhos e tudo que envolve uma vida em família, né? Em comum. Então eu li esse aqui do Karl Knausgaard. A Ilha da Infância tem tradução do Guilherme da Silva Braga e foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Essa edição aqui é de 2015. 2015. E o livro foi escrito pelo autor em 2009. Tá? O terceiro livro aqui é bem extenso, né? Não é um dos mais extensos da saga. Esse aqui tem 436 páginas. E ele é grandão, né? Bastante coisa. Mas você lê rápido porque é bastante interessante. E aí eu li 2 livros da coleção Vagalume, né? E os dois têm motivos por que eu escolhi, por causa da temática, né? Então, assim, quando começou aquela série na Netflix, né? Stranger Things, né? E aí teve alguns vídeos na internet aí falando, né? Sobre como, como é uma coincidência muito grande, assim, né? Tô falando que é plágio, mas existem muitas coincidências entre a história do Stranger Things e esse livro do brasileiro Luiz Galdino, A Vida Secreta de Jonas, da coleção Vagalume, né? Aquela que faz parte da infância de muitos aí, né?
que viveram entre os anos 80, 90, a sua infância. Mas, apesar que esses livros são anteriores, né? E aqui é a história de um menino que, de repente, ele aparece numa cidade do interior, ele surge na cidade, não tem passado, ele não se lembra de nada. Ele é um grande mistério, assim. Então lembra realmente muito a história do Stranger Things. É um livro legalzinho, não é sensacional não, mas é bem legalzinho. Tem ilustrações, né, como todos os livros da série Vagalume. Esse do Luiz Galdino, A Vida Secreta de Jonas. Tem a foto do autor aqui. Qual que é a data de publicação dele? Então, não sei exatamente a data de publicação, mas essa edição aqui é de 2002, certo? Tá aqui, ó. Recomendo para quem gosta de histórias sobrenaturais, envolvendo alienígenas, né? Então, fica aqui a recomendação, A Vida Secreta de Jonas, do Luiz Galdino. Aí eu li outro da coleção Vagalume, esse por causa do meu interesse pela Amazônia. Eu estou lendo alguns livros sobre a Amazônia, né? Pretendo ler outros durante o ano, já separei para ler. E aí eu li esse aqui, A Montanha das Duas Cabeças, Francisco Marins. É bem interessante porque é um relato histórico, né? Tem bastante questões aí da história do Brasil mesmo. Muito bacana, eu gostei. Na Cidade Sentinela, as desgraças de Quilombo Açu, notícias boas e más, a revolta, de volta ao sertão dos índios. Não se diz mais índios, né? Agora é indígenas ou povos originários. A montanha de Tamacave, dúvidas e definições. Bem bacana, né? Tem a questão dos bandeirantes, né? Aí tem também os indígenas, os conflitos, né? Tem um glossário no final. Conotações histórico-geográficas. Os martírios de Expedição Landorf. Muito legal. Recomendo, a escrita é muito boa, incrível mesmo. Francisco Marins. Espero encontrar outras coisas desse autor. Ele tem muitos livros. Ele tem um livro sobre a Guerra de Canudos. Então tá aqui, ó. De quando é o livro? Deixa eu ver. Livros que revelam muito sobre a nossa história. Essa edição é de 1988. Então é a edição antiga ainda, que tinha os volumes anteriores, né? Da coleção atrás. Essa edição do ano 2000, ele já não tem. Ó, ele tem outro padrão, né? Mesmo da editora Ática, mas ele tem outro padrão. É diferente. Então é isso. Editora Ática, A Montanha das Duas Cabeças. E aí eu li 2 livros de crônicas, né? Crônica é um texto curto, né? Geralmente publicado em jornal, que fala sobre a temática do cotidiano, sobre o dia a dia do próprio autor, né? Ou observações dele sobre a vida cotidiana, ou mesmo notícias, né? Do que está acontecendo naquele momento, que inspira ele a escrever uma crônica. Crônica geralmente tem de 2 laudas, 1,5 lauda a 3 laudas no máximo. É bem tranquilo de ler. Quando você começa a ler um livro de crônicas, quando você vai ver, você já está na metade. Quando você vai ver, piscou, você já terminou. Então eu li aqui o Memorial de Outono, do Hélio Pólvora, que é um escritor que eu não conhecia. E aí eu comprei esse livro, eu acho que eu paguei R$3.
naquelas máquinas que tinha no metrô. Em algumas estações de metrô tinha uma máquina. Você colocava a cédula do dinheiro e aí você digitava um número e caía o livro. Que nem os de salgadinho. Hoje em dia tem de salgadinho e de refrigerante, mas de livro não tem mais, né? Não quero falar mais nada. Aí eu vi esse livro e falei, nossa, da Bertrand Brasil? Ah, não deve ser coisa ruim. Não é mesmo, é um excelente livro. Eu não conheci o autor. Ele é da onde? Ah, puxa, eu sei que ele é do Nordeste. Eu acho que ele é do Nordeste. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não consegui encontrar, devia ter pesquisado antes, né? Mas é bem bacana, assim, os temas dele. Atar as pontas da vida, olhar mulheres, né? Um apreciador, um galanteador. Hoje em dia isso não seria bem visto. Conde de Orgaz, Cafés que Fervem, Imagens e Palavras de Adonias Filho, um autor também, né? Ele tem muitos livros de contos, novelas, crítica literária, crônicas e memórias. Ah, ele tem um subtítulo, é Memorial de Outono, Vivências de um Velho Escritor Zangado, Bertrand Brasil, publicado em 2004. Então tá aqui, ó. Hélio Pólvora, Memorial de Outono. E aí eu li outro livro da escritora do Rio Grande do Sul, né? Ela é do Rio Grande do Sul? Eu acho que ela é do Rio Grande do Sul. Que é a Marta Medeiros, Trem Bala. Edição grande aqui, né? Tamanho padrão da LPM. Geralmente LPM Pocket, né? Esse aqui não, ele é padrão mesmo. Trem Bala. Então são crônicas que é engraçado ver como o livro é dos anos 90. O livro é de 1999. Então são crônicas anteriores a esse ano que ele foi publicado, né? Então ela coloca as datas aqui, ó. Você vê a crônica dela, ó. As boazinhas que me perdoem. Aí tem uma lauda, segunda lauda, acabou a crônica, e vem outra. Bem curto, né? A imprensa não age sozinha. Uma lauda, duas laudas, um trechinho. Então é 2 laudas e meia no máximo. Então, para quem quer ler algo rápido assim, ó, um Silva a menos, um Collor a mais, tá vendo? Então é dos anos 90. Então essa crônica aqui, que fala do Collor, é de 1998. Então as crônicas, como está na ordem, então as primeiras crônicas aqui, ó, é de 1997. Então vai de 97 a 99. Então, os temas são presidente daquela época, o que as pessoas liam naquela época. Fala um pouco de celular, mas estava bem no começo o negócio do celular, né? Pouca coisa de internet, ou 99, né? Já tinha. Então, pouca coisa falando a respeito. Computador, internet. Mas ainda fala muito sobre roupa, né? Roupa, novela, artistas de televisão, coisas da época, né? Bem legal. É uma visão feminina, assim, do mundo, né? Marta Medeiros, Trem Bala, de 99, LPM. E aí eu li mais um livro sobre pintores. Então eu li aqui o Caravaggio, grandes mestres, né? Ele tem uma luva, ó, bem dura. Aquela coleção de banca de jornal, né? Edição bem bonita, ilustrada, né? Claro, com as pinturas do Caravaggio. Viveu ali entre os séculos 16 e 17. Então, fala sobre a vida dele, a obra. Aí ele disseca a crítica aqui, né? Mulher, como é que é o nome dela?
Francesca Capelletti, entre outras, né? Mas principalmente ela. Ela retrata a vida do Caravaggio, né? Que ele era um cara que italiano, né? Que ele começou a estudar pintura como pintor, depois ele se tornou maior do que o seu próprio mestre, né? E ele começou a pintar para elite, né? Pintar quadros para elite da época dele. E acabou depois, com os contatos que ele tinha dos nobres, né, nobreza, ele começou a pintar para o clero. Então começou a retratar, fazer pinturas para a igreja. Mas tinha umas pinturas dele que eram meio polêmicas mesmo para a igreja. A igreja, ele terminar de fazer o quadro incrível. Igreja, não, eu não posso colocar esse quadro aqui na minha igreja. E assim, ao mesmo tempo que ele é um grande gênio, assim, a parte dele, os retratos, né, as expressões, coisa impressionante mesmo. E, e assim, aqui, nossa, esse quadro é incrível. As expressões aqui é Judite e Holofernes. Aí tá Judite degolando Holofernes. Aí tá Judite degolando Holofernes. Aí tem aqui uma senhora, né? Que tá com um pano na mão, com um saco para colocar a cabeça dele dentro do saco. Aí você vê as expressões aqui, ó, da idosa e da jovem. Aí você vê o trabalho que ele teve, a orelha da jovem, a orelha da senhora, a expressão. É muito impressionante. E assim, quando ele. Ah, esse é lindo, tocador de alaúde. E aí, tem a Medusa também, tem muitos quadros muito conhecidos, né? E aí, quando ele ia para a rua, ele arrumava confusão, bebia, participava de duelos, chegou a matar um cara lá, um duelo. E aí ele foi acobertado pelos nobres e pelo clero, fugiu da cidade para não ser preso. É bem interessante a história dele. Ele pintava, retratava cenas bíblicas, né? Passagens bíblicas, mas também tinha a parte pagã, né? Da mitologia também, por exemplo, né? Você vê essa medusa aqui, que é bem conhecida, é um escudo, era um escudo. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui, mais um último. Baco, deus do vinho. E aí tem também, essa é mais para os nobres, né? E aí tem as pinturas bíblicas também. Esse é incrível, esse aqui, nossa. Madalena Penitente. E é isso, né? E aí eu li mais um, né? No ano que vem, mais ou menos nessa mesma época, nesse mesmo mês, acho que fevereiro, março, eu leio outro de algum pintor. Essa coleção aqui da Abril Coleções, né? Ela é de quando que é essa coleção? Essa coleção é de 2011, né? E tinha outros mestres, Da Vinci, Van Gogh, Monet, Michelangelo, Picasso, etc. Então esse aqui é o Caravaggio. Eu peguei o Caravaggio justamente porque eu tinha lido o talentoso Ripley, né, da Patricia Highsmith, porque eu tinha assistido a série também, né, apesar que eu já tinha assistido aquele filme dos anos 90 com Matt Damon, né, o talentoso Ripley, e lá ele fala muito sobre Caravaggio, né, que ele está na Itália e tal, fala sobre os quadros, aí eu fiquei curioso em saber mais sobre o pintor. E aqui eu li o Caravaggio. E por fim eu li um livro de entrevistas, né, de um autor, ele é oriental, né, ele assina V. Vale,
Aqui, ó. Mas ele é americano, tá? Ele é descendente de oriental, não vou dizer se ele é chinês, não sei de onde ele é. Mas ele é norte-americano. E aí, era de uma revista, tipo uma revista, um fanzine, né? E ele publicava essas entrevistas dos anos 70, 80, 90, com, com artistas da cena underground, né? Mas quem eram esses artistas da cena underground? Então você tem escritores, você tem cineastas, cinema underground, né, alternativo, você tem músicos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, alguém come centopeias gigantes? Essa é uma pergunta, né, que aparece durante a entrevista com William Burroughs. Para mim é o maior escritor da geração Beat, né? Escreveu o Almoço Nu. Então aqui, ó, alguém come centopeias gigantes? Vê Vale. E a organização é do Fábio Massari, que é um dos maiores críticos de música alternativa no Brasil, né? Tinha um programa na TV, na MTV, chamava O Lado B. Então ele trazia bandas, geralmente de rock alternativo, do mundo inteiro, assim, que nunca ninguém tinha ouvido falar, não tocava em rádio. Então ele apresentava, essa banda aqui é da Noruega, essa aqui é da Dinamarca, essa aqui, sei lá, é da Colômbia, você entendeu? E ele ia apresentando, né? As coisas malucas, assim. Então aqui, ó, tem umas páginas que são como era o fanzine na época, né? Bem bonita a edição. Tá ficando grande esse vídeo, hein? E aqui tem, eu já falei do William Burroughs, né? Tem o Jello Biafra, que era o vocalista do Dead Kennedys, uma banda punk dos Estados Unidos. Devo, entrevista com Devo, aquela do New Wave, né? The Clash, Pat Smith, J.D. Ballard, que é um escritor que escreveu Império do Sol, Crash, né? The Cramps, o Timothy Leary lá do LSD, Paul Krasner, John Waters, um cineasta doidão, assim, assisti um filme dele ontem. Qual que era o nome do filme? Cecil B. Demente. É maluco, né? É um filme bem alternativo, sem recursos e com roteiro que não tá nem aí de te dar um tapa na cara e falar o que quer. É bem isso. E bem libertário, assim. Não é para qualquer estômago, não. Henry Rollins, né? Que é mais hardcore ali. Lydia Lunch, Lawrence Ferlinghetti, que era poeta e editor da geração Beat, Diane de Prima, e o Brooks, né? Então, vale a pena, achei bem legal as entrevistas. Tem fotos, né, dos caras. Ver se eu acho que deixa eu achar do Brooks, né? Cadê a foto do Brooks? Aqui a foto do Brooks. Ele segurando um revólver, né? E aí, que mais? A Daiane de Prima. Muito legal, vale a pena. Recomendo para quem quer saber mais sobre essa época, essa geração do alternativo, underground, principalmente dos Estados Unidos. Então, esse livro aqui é muito recomendável. E é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.